Boa noite. Vereadores se pronunciam sobre o pedido do ministro da Educação para cantar hino nacional nas escolas. Eu sempre fui favorável, tanto que, como tu falou, fui um dos vereadores que apresentou o projeto, para a volta da educação moral e cívica nas escolas. Do meu ponto de vista, sou totalmente contrário. Eu acho que não vai alterar em nada você cantar ou não cantar o hino. Eu não vou deixar de ser patriota. Evandro Meirelles propõe criação da Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo. Nós temos aqui domadores, ferradores, guasqueiros, correarias. Então é um vasto comércio que envolve ao redor da cultura e da tradição do nosso Rio Grande do Sul. Rafael Colucci faz sugestões sobre o transporte de animais em coletivos urbanos. Tem motoristas que não reclamam, tem motoristas que reclamam, e você não pode ficar nessa posso, não posso. Ronaldo Rosa sugere mudança no plano diretor do bairro Vergueiro. Para permitir que novos estabelecimentos possam ser abertos naquele local, já tem muitos empreendedores querendo investir lá e isso não está sendo possível porque o plano diretor não permite. Na semana passada, o Ministério da Educação enviou um e-mail para as escolas de todo o país, pedindo a leitura de uma carta do ministro e orientando a execução do hino nacional. O assunto, claro, gerou polêmica e repercutiu também aqui na Câmara de Vereadores. Roberto Gabriel Tozon se posicionou a favor da medida. Ele, que também é autor de um projeto que propõe a educação moral e cívica nas escolas municipais, lembra que a execução do hino nacional nos educandários está prevista em lei. Sou totalmente favorável. É importante a gente falar que já tínhamos uma lei anterior, se eu não me engano, de 2006 ou de 2009, tendo essa obrigatoriedade do hino nacional nas escolas. Só que a gente sabe que não era cumprido. O governo chegou de maneira correta, na minha opinião, exigiu de maneira formal que as escolas, de fato, façam isso. Eu sempre fui favorável, tanto que, como tu falou, fui um dos vereadores que apresentou o projeto para a volta da educação moral e cívica nas escolas, que no Brasil é muito deturpada. Você pega o pessoal, tem a mentalidade mais voltada para a esquerda, costuma fazer muito o vínculo da moral e cívica, do nacionalismo com o período militar, o regime militar que nós tivemos, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, essencialmente, na minha opinião, questão de patriotismo, de respeito ao teu país, a conhecer a tua bandeira e principalmente saber, além de saber cantar o hino nacional, saber o que aquelas palavras significam, da onde que surgiu aquela composição, o que elas trazem na essência do brasileiro. Então eu sou totalmente favorável ao posicionamento do Ministério. E o PTBista Aristeu Dallalana também apoia o pedido do MEC. Para ele, resgatar o amor à pátria também melhora a educação e o respeito dos estudantes. Não é a questão do hino nacional, é a questão do respeito, É a questão do respeito. Antigamente se cantava, quando não existia esse amontoado de religião que existe hoje no Brasil, se rezava um Pai Nosso antes de entrar na aula, mas os alunos ficavam em fila, tinham respeito pelo professor, porque o professor parava na frente e tinha fila. E esse é o exemplo do respeito dessa lei que nós falamos agora anteriormente. A questão do respeito. Não se tem respeito por nada, ninguém obedece nada, e eu acho que tá na hora de alguma reviravolta ter que ter nesse país, e alguém tem que começar com isso. Lógico que vai ter um monte de gente contra, mas no Brasil é assim, tudo que se faz de bom ou de ruim tem alguém que é contra. Eu espero que sejam contra só as coisas ruins. Eu acho que é benéfico, principalmente na questão da educação. Se nós analisar hoje a nossa juventude, os nossos adolescentes, eu sou do tempo de profissionalizar. Nós profissionalizamos centenas de empresários hoje em Passo Fundo, que nós não podemos fazer mais, porque criaram uma lei trabalhista que tudo quanto é tipo de trabalho é insalubre, E então a justiça trabalhista é um atraso nesse país, todo mundo sabe, Há questões boas e 70% questões ruins. Hoje nós não podemos mais ensinar um menino ser gente, trabalhar, ter uma profissão, ser um pai de família, porque é proibido por lei. Ele só pode trabalhar depois dos 18 anos. Depois dos 18 anos, a marginalidade já levou eles para esse local. Então eu acho que é uma questão boa, é uma questão que é assim, o aluno tem que aprender o que é certo, o que é errado, desde criança.
Senão depois, é aquela velha história que teus avós, se tu perguntar para ele, vão dizer, a vara tu dobra quando ela é verde. Depois que ela estiver seca, ela vai quebrar, não dobra mais. Então, tem que começar pela escola e eu sou a favor, sim. Já Gleison Consalter critica a decisão do ministro. O vereador, que é professor municipal, é contra a obrigatoriedade. Quero me manifestar independente de ser favorável ou contrário ao atual presidente da República. Mas eu, no meu ponto de vista, sou totalmente contrário. Eu acho que não vai alterar em nada você cantar ou não cantar o hino. Eu não vou deixar de ser patriota, ou até mesmo por causa disso as crianças também. E ainda de fato foi colocado de exibirem um vídeo para comprovar que foi cantado o hino. Eu acho assim que muitas vezes é válido, seria, mas não dessa forma que está sendo tratada. Não vai deixar de ser patriota da mesma forma, e isso que os próprios professores, independente, particulares ou públicos, trabalham sim com os alunos essa questão do hino nacional brasileiro, até mesmo do hino rio-grandense, tudo no seu tempo, mas eu acho que não é o momento para isso, de a cada momento assim a gente ter que divulgar e estar cantando o hino nacional com as crianças. Acredito que não é por aí o caminho. E o vereador Evandro Meirelles protocolou um novo projeto. Ele pede que seja criada a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo. O grupo, conforme o parlamentar, terá o objetivo de incentivar, fomentar e preservar as atividades envolvendo o movimento tradicionalista de Passo Fundo, além de representar a Câmara de Vereadores em eventos da área. O PTBista também destaca que cerca de 20% da população se envolve em atividades da cultura gaúcha. Estamos criando, então, a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo no município de Passo Fundo, onde é uma das bandeiras que eu defendo aqui no Parlamento Municipal, que é a tradição gaúcha. Então, essa comissão irá aí trabalhar nos eventos que envolvem a cultura e a tradição do nosso Rio Grande do Sul dentro do nosso município. Destaque que um dos eventos que é muito importante para Passo Fundo, que é o nosso Rodeio Internacional de Passo Fundo, juntamente com as nossas entidades, com a nossa 7ª região, nós queremos fazer um trabalho de fomento, né, para que de fato a gente possa cultivar a nossa tradição e que nós, poder público, possamos apoiar, porque hoje a cultura rio-grandense é uma das geração de emprego e renda aqui para o nosso município. Nós olhamos comércios de artigos tradicionalistas, agropecuárias, cabanhas produzindo cavalos crioulos, nós temos aqui domadores, ferradores, guasqueiros, correarias. Então é um vasto comércio que envolve ao redor da cultura e da tradição do nosso Rio Grande do Sul. Então é por isso que nós estamos criando então a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo aqui no município de Passo Fundo. E veja no próximo bloco as novas proposições dos vereadores Rafael Colucci, Ronaldo Rosa e Abdias Franco. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta, sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. 5 dicas para alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5.
consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente crus, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. Para muita gente, o coletivo urbano é a única opção de transporte. E quando é preciso levar o seu bichinho para algum lugar, inicia a dúvida. Então, para atender estas pessoas, o vereador Rafael Colucci fez uma sugestão ao Poder Executivo. Através de uma indicação, o parlamentar quer que o setor competente do município tome providências para que seja regulamentado o transporte de animais domésticos nos coletivos urbanos. Rafael Colucci conta que atualmente não há legislação que contemple esta necessidade. Se você pegar o seu animalzinho e for viajar daqui a Porto Alegre, você pode levar. Se você for viajar daqui a Londres, aonde você quiser fora do país, você pode. Tem legislação que permite dentro das regulamentações. E é o que a gente quer fazer aqui, trabalhar dentro das regras, as mesmas regras que são regidas para transporte intermunicipal e internacional, que são ter as carteirinhas de vacinação, ter a caixinha de transporte, até 20 quilos, tem os horários. Tem cidades do Brasil e do estado que já funcionam isso. E a gente quer funcionar aqui, quer trazer essa lei que possa acontecer isso. Agora você me pergunta, mas eu levo, ninguém reclamou. Tem motoristas que não reclamam, tem motoristas que reclamam, e você não pode ficar nessa posso, não posso. Rafael Colucci também explicou que a ideia surgiu após uma experiência na Secretaria do Meio Ambiente. Trabalhei lá como coordenador de fiscalização e licenciamento. Havia muito pedido para a Secretaria do Meio Ambiente buscar os animais que estavam no pátio doente, sem condições de levar ao veterinário. Muitas vezes a gente conseguiu fazer esse tipo de serviço, mas é uma secretaria que não tem como oferecer esse tipo de serviço devido às próprias falhas que a gente sabe que tem. Então, se você não puder levar o animalzinho, quem que vai sofrer? O animal vai ficar dentro do pátio 1, 2, 3 dias até morrer, porque muita gente não vai pagar táxi, não tem condições de pagar, não tem condições de levar o animal. Então, se você tem como pegar uma caixinha de transporte, buscar e levar dentro do transporte coletivo urbano até o serviço veterinário, tranquilo, vai ter uma alternativa. Para ele, a tendência é esta, e a população precisa viver em harmonia com os animais. A gente respeita aquelas pessoas que não gostam, mas elas também têm que respeitar o direito das pessoas, o direito constitucional. Isso existe em outros lugares e a gente quer fazer aqui, mas a gente não quer que as pessoas se sintam desrespeitadas porque isso vai acontecer. As pessoas têm que aprender a conviver em harmonia entre seres humanos e animais. Isso cada vez mais está acontecendo no mundo inteiro e não tem por que Passo Fundo ficar para trás. Então, a gente espera que com um bom tempo isso seja aceito pelo prefeito, porque nós fizemos em projeto aqui e houve um apontamento que era inconstitucional, que o vereador não pode legislar sobre o transporte público, que cabe ao executivo. Nós fizemos a indicação ao executivo e agora está nas mãos do prefeito aceitar ou não, né? É do vereador Ronaldo Rosa a proposta para alterar o plano diretor do bairro Vergueiro. Esta é uma reivindicação de empreendedores que desejam investir no local. Se causou uma polêmica muito grande no passado acerca desse tema. O bairro Vergueiro, que a gente sabe que é um bairro nobre aqui da nossa cidade, que é um bairro basicamente residencial, porém muitos empreendimentos têm sido inaugurados, têm sido construídos naquela região da cidade. E até um determinado ponto do bairro Vergueiro é permitido lá o uso, dentro do plano diretor, é permitido que se tenha estabelecimentos como restaurante, como escolas,
como garagens, e, enfim, uma série de outros estabelecimentos. Mas, de um determinado ponto da Vergueiro em diante, não é permitido. Então, como os pontos onde é permitido esse uso já está estagnado, não tem mais imóveis disponíveis para novos investimentos, para novos empreendimentos, é preciso ampliar essa área, é preciso alterar imediatamente o plano diretor, obviamente, né, respeitando e preservando o direito de quem mora, quem está lá naquela região para residir, mas respeitando isso com as regras que têm que ser impostas aí pelo Poder Executivo. A gente entende que deve sim ser ampliado a área de uso dentro do plano diretor para permitir que novos estabelecimentos possam ser abertos naquele local. Já tem muitos empreendedores querendo investir lá e isso não está sendo possível porque o plano diretor não permite. Isso gera impostos, isso gera empregos, isso vai trazer movimento para aquela região da cidade, vai atrair movimento para aquela região da cidade, inclusive vai até aumentar a valorização dos imóveis lá existentes por tudo os serviços que lá começam a ser oferecidos. Então, a gente quer apenas que seja permitido, por mais alguns quarteirões ali dentro do bairro Vergueiro, que seja permitido aí quem quer empreender, especialmente na questão de restaurantes, de cafés e até mesmo de escolas, que seja permitido, então, dentro do plano diretor, esse investimento. A lei municipal que trata do ITBI pode ser alterada. Isso porque o vereador Abdias Franco acaba de protocolar um projeto de emenda. A ideia é que o contribuinte possa ter a matrícula do imóvel em seu nome, mesmo que o imposto tenha sido parcelado. O ITBI é um valor alto, que é em cima do valor do imóvel. Normalmente, quando a pessoa vai comprar o primeiro imóvel, ela junta todo o dinheiro que ela tem para dar de entrada nesse imóvel. E aí esbarra nessa questão. Para poder fazer o financiamento após a entrada do imóvel e financiar, a matrícula do imóvel precisa estar no nome dele. E estando no nome dele a matrícula, ele não pode parcelar o pagamento, porque só vai para o nome dele a matrícula após ele ter pago toda a guia do ITBI. Então, o que acontece? Hoje essa lei está um pouco vaga, dispersa, pelo seguinte: se não pagar todo o ITBI, a matrícula não vai para o nome dele. E aí não pode colocar a alienação fiduciária do banco. E aí ele fica com as mãos amarradas. A ideia seria o quê? O município autoriza fazer o parcelamento, ele paga a primeira da entrada, é feita uma prenotação da matrícula. Essa prenotação fica durante as 4 ou 5 ou até 6 parcelas, agora não me recordo bem que pode ser feita. Após o pagamento das parcelas, é retirada essa prenotação, porém a matrícula já vai para o nome dele. Acredito que tenha viabilidade de passar essa lei, até porque o valor é irrisório, é em torno de 2% que fica na matrícula, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!